Vamos para mais uma aula de Química. É a nossa segunda aula de reações orgânicas. Nós falamos na aula passada sobre reação de substituição em alcanos e agora a gente vai falar sobre reação de substituição em hidrocarbonetos aromáticos. Lembrando que as reações de substituição seguem o seguinte esquema geral. Eu vou substituir alguém, tá, do meu alcano, uma parte do meu alcano, o hidrogênio, por alguém que vai entrar no lugar desse hidrogênio. Nós vamos trabalhar hoje com a substituição em aromáticos. Então eu vou tirar meu hidrogênio do anel aromático e vou colocar no lugar um halogênio, ou um grupo nitro, ou um grupo do ácido sulfônico, ou eu posso fazer também uma alquilação, colocar um radical alquil, ou colocar um grupo acila. Então hoje nós vamos estudar a substituição em hidrocarbonetos aromáticos e, como eu já disse, são 5 possibilidades. Então vamos lá. Substituição em hidrocarbonetos aromáticos. Esses hidrocarbonetos aromáticos são hidrocarbonetos que possuem pelo menos um anel benzênico na molécula. Nós podemos representar como nós já vimos anteriormente, tá? Com esse círculo ou com as duplas alternadas, que representam então essas duplas ligações que se movimentam. Então essa é a estrutura principal que nós vamos estudar agora. Nós vamos substituir um dos hidrogênios. O primeiro passo dessas reações de substituição em hidrocarbonetos aromáticos é ter a noção que esses hidrogênios, tá, não têm nenhuma preferência, todos são equivalentes. Então a substituição pode ocorrer em qualquer um desses hidrogênios. Mas não é só no benzeno que ocorre a reação de hidrogenação. A reação de substituição, tá, em aromáticos ocorre também, por exemplo, no metilbenzeno. E é importante que em muitos exercícios do vestibular, ao invés de trazer o nome metilbenzeno, traz o nome usual tolueno. Ao invés de usar o 1,2 ou 1,3, tá, ou 1,4 de metilbenzeno, pode aparecer o termo chileno. E aí pode ser ortochileno, que é 1,2, pode ser metochileno, que é 1,3, e pode ser o parachileno, que é 1,4. Então, é comum no vestibular aparecer, tá, o nome usual desses dois compostos, o tolueno e o chileno. Vamos lá. Eu mostrei para vocês logo no começo uma reação de substituição, uma reação geral, tá? Agora eu vou colocar um anel aromático. Então, um hidrogênio do anel aromático vai ser substituído por um desse meu reagente. Como eu falei para vocês, são 5 reações que nós vamos estudar: a halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Então, esse meu reagente AB pode ser, tá, o halogênio, o cloro ou o bromo, pode ser o ácido nítrico, pode ser o ácido sulfúrico, pode ser o meu aleto de alquila, tá? E normalmente essas reações acontecem com o catalisador específico. Vamos para a nossa primeira reação.
nós vamos fazer uma halogenação. Mais especificamente, uma monocloração do benzeno. Eu tenho o meu anel aromático, o benzeno, e vai reagir com o gás cloro. Essa reação acontece normalmente com um catalisador. O AlCl3. O mecanismo normalmente não é cobrado no vestibular, ou seja, o passo a passo dos meus reagentes chegando no produto. Quando ele cobra o mecanismo no vestibular, ele costuma colocar uma reação de exemplo para você seguir, tá? Portanto, eu não vou me preocupar muito com o mecanismo da reação. Outra coisa, o mecanismo da reação normalmente é estudado apenas no ensino superior. O que a gente pode observar aqui? Que um hidrogênio vai ser substituído por um cloro. Então, o produto é só você trocar o hidrogênio e o cloro de lugar, formando então o monoclorobenzeno ou simplesmente clorobenzeno. É simples e é fácil, não tem muito que eu possa dificultar a vida de vocês. Apenas substituir o hidrogênio pelo cloro nessa reação de halogenação. Vamos fazer agora a reação de nitração. Nós usamos o ácido sulfúrico como catalisador para essa reação, mas é muito semelhante ao que nós vimos antes. Eu tenho meu anel aromático, no caso o benzeno, eu coloco para reagir com o ácido nítrico. Professor, o ácido nítrico é HNO3. Sim, mas como nós falamos na outra aula, dessa forma é mais fácil visualizar o que está acontecendo. E o que está acontecendo, né? Vamos lá. Esse grupo nitro vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai entrar no lugar do grupo nitro. Tá? Então eu vou ter a formação do meu nitrobenzeno e água. E essa reação só acontece na presença de ácido sulfúrico como catalisador. É uma reação de nitração do benzeno. Vamos lá. Agora vamos falar da reação de sulfonação. Eu vou usar o próprio ácido sulfúrico para reagir. Então, eu escrevo o ácido sulfúrico dessa forma, mas continua sendo ácido sulfúrico, ó, H2SO4. Eu só escrevi assim porque fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Este grupo aqui, ó, característico do ácido sulfônico, vai entrar no lugar do hidrogênio, formando então o ácido benzosulfônico mais a água. Vamos falar da alquilação. O termo alquilação vem de alcano. Então nós vamos colocar um pedaço do alcano. Professor, o que é alcano mesmo? Alcano é aquele hidrocarboneto saturado. Lembram? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição, tirando o hidrogênio do anel aromático e substituindo por um grupo alquil. Ou, se vocês preferirem, um grupo semelhante ao metil, etil, isopropil, terquibutil. Lembra dos radicais que nós aprendemos lá no comecinho da química orgânica? Então, um grupo alquil é um grupo daquele tipo, metil, etil, propil. Então, na hora de fazer uma alquilação, tá? Mais especificamente uma alquilação de Friedel-Crafts, nós vamos colocar esse meu grupo alquil, no caso aqui, ó, o metil no lugar do hidrogênio, e o hidrogênio vai entrar no lugar do metil. O catalisador para essa reação é o cloreto de alumínio. E o reagente que eu preciso é um haleto de alquila.
tá? O halogênio vai ficar aqui e o meu grupo alquila que vai substituir o hidrogênio. Então, se você quiser adicionar, por exemplo, substituir o hidrogênio por um etil, tá? Eu vou precisar de um cloreto de etila. Se eu quiser colocar um isopropil, tá? Cloreto de isopropila. Então, depende do grupo que você quer substituir, você usa um reagente diferente. Tá? Vamos para a nossa última reação, a acilação. Na acilação, nós vamos usar um haleto de ácido, normalmente um cloreto de ácido. Nós temos aqui, ó, o cloreto, tá? E este grupo acila. É esse grupo acila que eu estou circulando aqui que vai entrar no lugar do hidrogênio. E o hidrogênio vem para cá para formar então o ácido clorídrico. E se eu quiser adicionar uma cadeia maior, eu preciso então aumentar o número de carbonos aqui do meu reagente. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Agora a gente vai testar o conhecimento. Tá? Você, por favor, pausa o vídeo e tenta responder a questão. Vamos lá. Classifique essa reação. Vai ser uma reação de substituição. Mas que tipo de substituição? Lembra, são 5. Pausa o vídeo e responde para mim. Espero que tenha acertado. É uma halogenação. Agora, outra questãozinha. Qual é o catalisador para essa reação? Pausa o vídeo e responde aí pro gordinho. Isso, pode ser o cloreto de alumínio. Tá? Se no lugar do Cl2 eu estivesse fazendo uma halogenação com Br2, uma bromação no caso, o catalisador poderia ser o brometo de ferro 3 ou FeBr3. Tá bom? Tem essa variação também. Agora, qual é o produto dessa reação? Lembra que um cloro vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai entrar no lugar do cloro. Então vamos lá. Qual que é o produto dessa reação? Pausa o vídeo e responde para mim. É só colocar a fórmula aí, pessoal, e ver se bateu. Espero que vocês tenham acertado. Lembrando que não importa, tá? Qualquer um desses hidrogênios do anel aromático pode ser substituído, não necessariamente esse do canto. Qual é o nome dos produtos e reagentes dessa reação? Então, pausa o vídeo, responde para mim, vamos conferir. É o benzeno, o gás cloro, Cr2, o cloro-benzeno e o ácido clorídrico. Vamos para mais um testando o conhecimento, hein? Classifica essa reação para mim. Isso, é uma nitração. Espero que tenha acertado. Qual que é o catalisador? Pausou o vídeo, respondeu. Ácido sulfúrico. Qual é o produto dessa reação? Lembra que é o grupo nitro que vai entrar no lugar de um dos hidrogênios do benzeno. Então vai formar o nitrobenzeno e vai ter água. Qual o nome dos produtos? Já te ajudei um pouquinho nessa, hein? É o benzeno, o ácido nítrico também é um reagente, e o produto é o nitrobenzeno e água. E agora, que reação que é essa? É uma sulfonação. O catalisador para ela é o ácido sulfúrico fumegante, ou o próprio ácido sulfúrico, em que eu posso borbulhar o SO3, tá bom? Então aqui pode aparecer o ácido sulfúrico, ou até no meio do texto, aparecer ácido sulfúrico fumegante.
O que significa esse ácido sulfúrico fumegante? É quando eu tenho o ácido sulfúrico e borbulho nele o SO3. E essa minha substância, então, funciona como catalisador para a reação de sulfonação do benzeno. Qual é o produto? Eu vou colocar, então, esse SO3H no lugar do hidrogênio. E esse grupo aí é do ácido sulfônico. Então, nós temos o benzeno reagido com ácido sulfúrico e nós vamos obter o ácido benzenosulfônico e água. E agora? Qual é essa reação? É uma alquilação. Eu sei que é uma alquilação porque eu tenho um haleto orgânico. E é esse grupo etil que vai entrar no lugar do hidrogênio. Vamos ver a reação como vai ficar. O catalisador, AlCl3. O produto dessa reação, como eu disse para vocês, é o grupo etil que vai entrar no lugar do hidrogênio. E o hidrogênio vai reagir com o Cl que tinha ficado. Comentei para vocês, o mecanismo não é muito cobrado no vestibular, mas vou colocar aqui, ó, só para desencargo de consciência. Então, o mecanismo de uma reação consiste em demonstrar todas as etapas para poder realizar essa reação, no caso de substituição. O início dessa reação se dá pela cisão heterolítica da ligação do halogênio na presença do catalisador, cloreto de alumínio, tá? Que é um ácido de Lewis, formando um reagente eletrófilo. Lembra que o termo eletrófilo significa amigo de elétron, portanto é uma espécie positiva. Então vamos seguir o que ele fala. Vamos quebrar o halogênio. E ele fala que é uma cisão heterolítica, portanto alguém vai ficar com o elétron do outro, formando então essa minha espécie. AlCl4- e o Cl+. Esse meu reagente eletrofílico ataca os elétrons no anel aromático, entrando no lugar do hidrogênio. Então aqui o mecanismo simplificado dessa minha reação. E um detalhe, em toda reação de halogenação, tá, em aromáticos, ocorre uma diminuição do pH, porque nós temos a formação de um produto ácido. No caso de uma halogenação com o cloro, eu tenho a formação do ácido clorídrico. E vamos lá, ó. Esse H+ aqui, ele vai continuar a sua reação. O H+ reage com o AlCl4-, formado lá na primeira equação, originando o ácido clorídrico, tá? E voltando, regenerando o meu catalisador. Então vamos ver, ó. O H+ reage com aquela minha espécie química, AlCl4-, formando o ácido clorídrico e regenerando o meu catalisador. Então eu encerro por aqui a parte teórica, as 5 reações de substituição em aromáticos, e no finalzinho, então, um gostinho do mecanismo dessa reação. E agora é só a gente fazer exercícios. Observe a representação da reação de halogenação do benzeno e marque a opção que indica o tipo de reação que o benzeno sofreu.
Então vamos lá. Eu tenho o bromo. Um dos bromos vai entrar no lugar de um dos hidrogênios. Então é uma reação de substituição. Alternativa B. Mais um exercício. Da sulfonação de certo derivado do benzeno, equacionada por... Pode-se afirmar que... Vamos lá. O grupo A é ortoparadieligente. O grupo A é metadirigente. Professor, você não falou disso. Mas nós vamos comentar agora, tá bom? E a gente volta nesse exercício. Radicais dirigentes. Então, para resolver aquele exercício, falta esse pedacinho da matéria. Quando o composto aromático apresenta um radical lateral ou grupo funcional, estes dirigirão a substituição e serão denominados radicais dirigentes. Os radicais dirigentes podem ser agrupados em duas classes. Professor, você leu isso e eu não entendi nada. Então vou ajudar. Lembra do tolueno, o metilbenzeno? Então, quando eu tinha o benzeno apenas, a substituição do hidrogênio poderia ser em qualquer hidrogênio do benzeno. Agora, com o grupo metil ligado a ele, né, são hidrogênios específicos que vão ocorrer a substituição. Então, esse grupo ligado ao benzeno, ele vai especificar, ele vai dirigir qual hidrogênio que vai ser substituído. Por isso, o termo grupo dirigente. Nós temos, então, dois grupos. Os radicais dirigentes, de primeira classe, ou radicais ortoparadirigentes. Então, o que significa esse termo ortoparadirigente? Imagine que esse Y é o seu grupo dirigente, tá bom? Ele vai fazer com que os hidrogênios substituídos estejam na posição orto, mais próximo de, ou para, mais afastado de. Nós, então, vamos fazer esse tipo de substituição, na posição orto ou na posição para. Seria interessante você guardar os principais radicais, tá? Ortoparadirigentes. O grupo amino, o grupo hidroxila, o radical metil, etil, propil, isopropil e os halogênios. Então, se esse Y for qualquer um destes, a minha substituição vai acontecer nos hidrogênios da posição orto ou da posição para, e não da posição meta. Então, guarda esse grupinho aqui, ó. Este grupinho são os ortoparadirigentes. Os radicais dirigentes de segunda classe ou radicais metadirigentes, tá? Então, imagine que isso aqui, ó, é uma espécie química do segundo grupo, ou um metadirigente. Ele vai fazer com que os hidrogênios substituídos sejam os hidrogênios da posição meta, tá? Que é 1, 3. 1, 3 ou 1, 3. E quais são esses grupos dirigentes? O grupo nitro, o grupo de ácido sulfônico, tá? O grupo acila, tá? Se vocês olharem com carinho aqui, o aldeído, por exemplo, e aqui o grupo carboxila, tá? Do ácido carboxílico. E aqui vai uma dica do gordo, tá? Se esse grupo tiver dupla ligação, assim como o grupo nitro, grupo do ácido sulfônico, ou a dupla aqui do aldeído, ou a dupla do ácido carboxílico, ou uma ligação coordenada. Então, se tiver dupla ligação coordenada, esse meu grupo dirigente vai ser grupo metadirigente.
Se não tiver ligação dupla ou ligação coordenada, tá? Como grupo amino, hidroxila, qualquer radical alquila, tá? Ou halogênio, é ortopara. Sem ligação dupla, ortopara. Com ligação dupla, meta-dirigente. Deu o nosso tempinho aqui, ó, 25 minutinhos de aula. E vou encerrar por aqui para não ficar muito pesado a aula. Mas hoje mesmo eu passo então mais um vídeo pequenininho, curtinho, só com resolução de exercício. Obrigado, turminha. Até daqui a pouco.